Eu acho muito preocupante que o Brasil tenha retrocedido em relação à transparência. O Brasil não retrocedeu na transparência das suas ações e da sua política. As pessoas elas estão dispostas a abrirem mão de saberem realmente o que se passa dentro do governo simplesmente para terem as suas ideologias defendidas. Democracia. Demos é povo. Cracia é governo. O poder de governar é do povo brasileiro. A transparência deveria ser uma das principais bandeiras para a sociedade brasileira, mas parece que é mais importante para as pessoas vencerem os argumentos, discutirem nas redes sociais, mostrar que elas estão certas e as outras erradas, do que falar sobre aquilo que realmente importa e discutir temas como transparência. Mas você sabe que, na verdade, eu acredito o seguinte: a transparência, para mim, é um pressuposto lógico da democracia. Quando você dá o poder para uma outra pessoa governar o seu país, o seu estado, o seu município, você está dando um mandato. Isso não é uma carta em branco. Isso assume responsabilidades por parte de quem recebe esta procuração. Você não governa para você, você governa para o povo. Então, você tem que dar satisfação. Então, no meu entendimento, a transparência não é uma bandeira. A transparência, ela é um pressuposto lógico indispensável e deve ser cumprida com as leis que fiscalizam a própria transparência. Eu concordo plenamente com isso. O negócio é que muitas vezes não é o que a gente vê na prática, né? As pessoas querem tanto defender um tipo de ideologia específica e elas acabam ignorando, por exemplo, a falta de transparência de um político ou de outro, ou até uma medida polêmica ou errada que ele acabou tomando, simplesmente para falar que venceu, que tá certo, que o lado dela é o certo, né? Que é o que a gente vive no Brasil polarizado hoje. Mas eu acredito que as instituições têm que cobrar dos políticos essa transparência. Aliás, a cobrança do que os políticos falam nas campanhas deve ser cobrada efetivamente. Nós temos que privilegiar as pessoas que estão indo muito bem na política, as pessoas que estão comprometidas com a sociedade brasileira, e retirar e evitar que voltem pessoas que de alguma forma demonstraram total descompromisso e demonstraram também o desvio de finalidade do munus público. Quando você olha para a classe política hoje, ou para um partido político, primeiro, você tem lá mais de 33 partidos no mesmo país, não está muito bem definido qual que é a ideologia de um ou de outro, então tudo fica uma bagunça. Os políticos mudando, pulando de partido por conveniência e muitas vezes não fazem o menor sentido, porque eles até não têm nada a ver ideologicamente. Quando eu me filiei a um partido político, eu tive uma grande preocupação com isso e vi que muitas vezes a sociedade não conhece muito bem os partidos, não conhece quais são os seus pilares, quais são os seus princípios e quem eles estão filiando nesse partido. Não adianta só filiar pessoas importantes ou famosas para terem uma popularidade. Nós precisamos filiar pessoas comprometidas. Eu gostaria de poder ter uma pré-candidatura livre, independentemente de qualquer partido, mas no Brasil nós não temos essa possibilidade de candidaturas livres, de candidaturas avulsas, e temos que se filiar a algum partido. Então, eu entendo que o partido é uma instituição. Quem faz as instituições são as pessoas que estão dentro. Eu acho que essa desconfiança das pessoas em relação aos partidos só poderia ser esperada pelos próprios partidos. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão fazendo fila no açougue para comprar 1 quilo de osso vêm e ouvem falar sobre 5 bilhões de reais que estão sendo direcionados para partido político. Como que você não vai desconfiar em instituições, em entidades que estão sugando seu dinheiro, sua possibilidade de ter uma saúde, uma educação e uma segurança menor? Não dá para culpar o povo. Eu acho que tem que partir dos partidos, se eles se consideram tão essenciais para o sistema eleitoral. Sim, mas aliás, eu acho que a única culpa que o povo tem é de escolher errado os seus governantes, os seus mandatários. Portanto, eu vejo que o voto é a melhor expressão do controle do povo no poder. E os partidos políticos têm muita verba nas mãos. Onde eles estão colocando esse dinheiro?
Qual é a fiscalização nesses partidos? E eu concordo que os partidos só devem filiar pessoas que estão de acordo com a sua ideologia, com seus princípios e com seus objetivos, para não ficar essa reviravolta. Se a gente olha para um partido, ele é composto principalmente por filiados, né, que são as milhares de pessoas, cidadãos, que estão lá tentando de alguma forma exercer a democracia, porque acreditam em uma causa. O problema é justamente essa configuração do partido, porque você tem ali uma meia dúzia de pessoas que são o grupo que decide, como você disse, para onde vai esses recursos, e um partido ideal ele deveria já começar a ter democracia dentro de si mesmo. E eu vejo também a necessidade de esses partidos terem internamente a representatividade feminina. Nós temos aí a cota de 30% para as mulheres, mas o investimento também de 30% nessas mulheres, mas nós temos que ver isso ser representado nas eleições, no resultado final. Porque eles preenchem essas vagas com mulheres para falarem que estão preenchendo essas vagas, mas não apostam, muitas vezes, na candidatura dessas mulheres com investimento não só de verba, mas também de apoio, de capacitação, de incentivo, de combate à violência política, que essas mulheres sofrem muita exposição. Eu acho um absurdo que um país onde mais de 50% da população seja composta por mulheres, e você olha para um Congresso Nacional que tem o quê? 15%? Então tá lá um grupo de homens, a maior parte que já tá lá fazendo carreira, algumas décadas, e estão decidindo, por exemplo, sobre pobreza menstrual. Eu falo sempre isso, que só as mulheres sabem aquilo que é bom e ruim para elas, o que elas vão evitar, o que elas vão lutar para não ser aprovado, evitar retrocessos de conquistas nossas e também leis que de fato defendam os nossos direitos. Só uma curiosidade, o termo democracia ele veio da Grécia Antiga e naquele momento as mulheres não eram consideradas cidadãs, elas foram consideradas cidadãs aos poucos, então sequer elas poderiam votar ou serem votadas. Um sinônimo de democracia é pluralidade na sociedade, né? Que é uma coisa que os populistas tentam combater constantemente. Para um populista, e isso que o Brasil está cheio, né? A América Latina é a terra do populismo, quem pensa diferente é automaticamente excluído do debate. Então, hoje, é muito triste, mas ao mesmo tempo irônico, a gente vê quando as pessoas falam, mas isso aqui é uma democracia. Sei lá, até mesmo quando vão decidir qual sabor de pizza pedir na hora do jantar. Elas resumem que a maioria escolheu uma coisa falando que é uma democracia. Só que a democracia é muito mais do que a vontade da maioria, né? É um governo formado por uma maioria, mas que também tem pessoas ali que representam os interesses de uma minoria que não possui força suficiente para eleger alguém que vai representar seus próprios interesses. Então, por isso que é tão fundamental um Congresso plural. Cada parcela da sociedade tem que se ver representada. Nós estamos, infelizmente, no efeito manada de pensamento. É como se nós pegássemos o nosso celular, víssemos uma notícia e não nos aprofundássemos nessa notícia. Eu, várias vezes, já fui pega desta forma. Por exemplo, vai ter uma lei agora contra a participação das mulheres no poder e você tem que se manifestar a respeito dessa lei porque neste ponto falaram isso. E você vai lá e se manifesta. Só que uma vez eu falei, não, eu quero ler essa lei inteira, porque eu lembro que eu participei da construção dessa lei e não era isso que eles queriam. O objetivo da lei não era esse. Então eu quase fui num efeito de criticar algo que era positivo para nós. Diferentemente do que as pessoas acreditam, né, pela tradução da palavra fake news, não são apenas notícias falsas, né, fake news, mas são notícias intencionalmente falsas que são criadas normalmente com um objetivo político por trás para defender os interesses de alguém ou de algum grupo. Então, assim, se você tem movimento orquestrado para fabricar esse tipo de informação e depois disseminar nas redes, a gente precisa também orquestrar um movimento de defesa da verdade. Um exemplo de uma medida que tem sido feita é a campanha do TSE. Isso que eles têm feito nas redes de falar sobre a segurança das urnas, por exemplo, com uma linguagem muito acessível, até fácil, divertida, é assim que as instituições podem levar
podem se defender, podem defender a verdade e combater as fake news? Nós temos que ter um aprofundamento antes de divulgarmos. A fake news é tão divulgada porque as pessoas replicam algo sem ter um conhecimento mais aprofundado daquele assunto. Isso é extremamente prejudicial. E eu vejo também que deve haver uma rápida punição das pessoas que estão divulgando fake news. Agora tem que tomar um cuidado. Nós temos que não confundir fake news com liberdade de expressão, porque muitas vezes a pessoa se expressa livremente, que deve ser defendido, e se um outro grupo acha que aquilo não é bom, é errado, divulga como se fosse fake news, como sendo fake news, e isso acaba tendo um efeito contrário à opinião daquela própria pessoa. As instituições públicas que têm o dever de investigar, de processar e punir, devem estar atentas a essas notícias. Isso que você falou das pessoas às vezes compartilharem algo sem ler, é algo que é muito verdade isso, porque as pessoas parece que hoje elas precisam mostrar para os outros que elas são inteligentes, que elas estão inteiradas daquilo que está acontecendo. E no mundo onde a informação, você está na palma da sua mão com o celular, as pessoas às vezes sentem vergonha de, numa roda de conversa, mostrar que não estão sabendo de algo que aconteceu há 5 minutos atrás. É só se aprofundar um pouquinho mais. Acho que todo mundo tem o direito de ter acesso à informação, de conhecimento, de participar da política, de debater. Isso é muito salutar e isso faz parte da democracia. Aliás, as redes sociais me ajudaram muito na divulgação de casos de combate à violência contra a mulher. Hoje, muitas mulheres denunciam mais por conta do que elas veem nas redes sociais, mas tem que ter um pouco mais de cuidado, de cautela, se aprofundar um pouquinho mais naquele assunto. Evitar o efeito manada, porque todas as pessoas são inteligentes, sabem do que estão falando e devem repercutir aquilo de acordo com o seu pensamento, mas sem reproduzir aí fake news. Exatamente. Eu até, quando você falou isso, que as pessoas querem confirmar aquilo que elas já pensam, me fez lembrar uma coisa que eu mesmo escrevi no meu livro. Eu escrevi um livro sobre populismo e negacionismo. E para o segundo capítulo, onde eu falava do negacionismo, eu tive que fazer uma pesquisa na área de psicologia. Até conversei com alguns psicólogos e descobri algo chamado, eu nem sabia que isso existia, o viés confirmatório, que é a tendência do ser humano de querer buscar informações que vão confirmar aquilo que a gente já pensa. É aquele italiano que perdeu seu emprego e acabou e ouviu falar no jornal que a Itália está recebendo muitos refugiados. Então ele já começa a achar que ele perdeu o emprego porque os estrangeiros estão vindo de fora e estão roubando o emprego dele. E aqui acontece a mesma coisa. Nós temos aí uma falta de acesso à educação do povo brasileiro, de acesso à justiça, de acesso à saúde e de acesso à moradia, de acesso à propriedade, de acesso às liberdades, porque nós temos uma corrupção muito grande no Brasil. Nós temos aí um desvio de verbas muito grande que poderia ser aplicado na educação, poderia ser aplicado na saúde. Eu acho que a corrupção virou algo tão banalizado aqui no Brasil que isso, infelizmente, e assim, é muito triste falar isso, mas isso não choca mais as pessoas. Eu fui a favor também de grandes operações de combate à corrupção, mas a verdadeira luta deveria começar já dentro de casa, nas escolas, com as coisas pequenas. É aquela pessoa que vai no mercado e recebe o troco errado e devolve para o caixa. Aquela pessoa que acha uma carteira no banheiro da rodoviária ou do aeroporto e devolve. Eu acho que a classe política sempre vai ser um reflexo da população. Além de combater nos níveis mais altos, começar de baixo também, mudando a mentalidade. Existe uma palavra que, para mim, combate a corrupção: honestidade. Não é a justiça, não é a lei, é a honestidade. Nós temos que ter pessoas honestas representando o nosso povo brasileiro nos cargos de poder e liderança. Porque é essa pessoa honesta que vai se comprometer com a pessoa mais pobre da sociedade. Vai lembrar que quando ele está desviando uma verba, a pessoa desonesta, ela está prejudicando aquela pessoa que está esperando água, que está esperando luz, que está esperando comida, que está esperando educação para os filhos, que está esperando casa, que está esperando justiça, que está esperando emprego. Eu sempre lembro, por exemplo, um crime de furto. A pena de um crime de furto, ela vai de 1 a 5 anos. Então, se você furta um celular ou se você furta um banco, você vai cometer um furto, independentemente do bem. Aí você vai ponderando
a gravidade dos fatos de acordo com a pena a ser aplicada. Então, assim, mas foi só isso, mas ele só fez isso, mas foi só uma coisinha. Não, é a honestidade que deve ser sempre valorizada na pessoa e observada, porque quem furta um celular comete um furto e pode furtar um banco. Eu concordo tanto com isso que você falou agora, que eu ainda adicionaria, além da honestidade, comprometimento com os próprios valores e bom senso. Porque até quando a gente olha para essa classe política, eu pelo menos não acredito que alguém queira ser eleito para sair roubando milhões. A pessoa ela vai se corrompendo com o meio. Então assim, ela começa aqui, desvia aqui, com um recibo, com uma nota fiscal, e esse negócio começa a crescer. Então, essa honestidade que você disse, atrelada ao comprometimento com os próprios valores, realmente é você saber disso, que você, se tiver um clipe de papel aqui, você não tem que mexer porque não é seu. Eu, como promotora de justiça, vejo o comprometimento dos promotores de justiça com a defesa da sociedade brasileira, dos nossos direitos fundamentais, da nossa segurança, do combate não só à corrupção, mas todos os crimes que estão no nosso Código Penal e leis esparçadas. Nós temos que ter uma confiança nessas instituições, porque são essas instituições que vão defender a democracia e a sociedade brasileira. Eu acho que não só dá para recuperar a confiança dos brasileiros nas instituições, mas é o único caminho que a gente tem. O que a gente vê hoje são os três poderes, um poder atacando o outro. A gente precisa, acima de tudo, de, primeiro, educação cívica nas escolas, para que as pessoas entendam a importância dessas instituições que existem para nos proteger de tiranos. E, segundo, a gente precisa eleger pessoas, políticos, líderes, que respeitem essas instituições. Porque um líder, um presidente da República, por exemplo, ele pode até discordar de uma medida que foi tomada por alguém de um outro poder, mas ele não pode atacar. Uma divergência de opinião não pode ser uma desculpa para um ataque que vai desmantelar a democracia como um todo. Se cada pessoa que faz parte desse poder executivo, legislativo e judiciário cumprir a sua função sem abuso de poder, respeitando as outras instituições, como demanda a Constituição brasileira, que é o equilíbrio e a independência entre os poderes, mas de forma harmônica, nós não teríamos essa crise institucional dos poderes constituídos. As pessoas que estão nesses poderes têm que agir exclusivamente com os poderes que são próprios deles, e não usurpando esses poderes. E aí eu incluo também todas as instituições públicas, o abuso do poder que está gerando essa crise institucional. Ninguém está acima da Constituição, e esses limites estão previstos e devem ser respeitados. A receita para o sucesso a gente tem, né? É seguir a carta que já foi escrita. E o povo cobrar.